Boa tarde. Vamos agora, nessa videoaula de hoje, focalizar a seção 6.6 do livro-texto, livro da Diomara, e o, a seção ela fala sobre campo gradiente no plano, tá? Ele usa o termo campo conservativo. É, lato sensu, né? No seguinte sentido, todo campo de força gradiente é conservativo. É claro que você pode ter campo gradiente que não é conservativo, porque não é um campo de força. Mas tudo bem, vale como uma definição, digamos assim, imprecisa, mas, certo? Então a gente pode chamar de campos conservativos no plano. No plano, né? Pode ser no plano todo, ou pode ser em pedaços do plano, né? Ele, a Dilmar, então, ela fala que o campo F, né, um campo planar, ele está definido num domínio simplesmente conexo, tá? Que ela chama de U, pertencente ao R2, tomando valores no R2. Tá, o que quer dizer um domínio? Pessoal, vamos lá. Um domínio é um conjunto aberto, vocês vejam aqui na figura, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. É um conjunto aberto, tá? No caso aí do plano, onde quaisquer dois pontos podem ser ligados por uma poligonal, tá? Ou seja, por segmentos de retas unidos entre si, né? Aqui o mais simples de todos, duas segmentos de reta, tá? Então, um domínio no plano é um conjunto aberto, certo? Que cujos quaisquer dois pontos podem ser unidos por segmentos de reta concatenados, ou seja, uma poligonal. E esse domínio ele tem que ser simplesmente conexo no plano. Bom, sem buracos, tá, pessoal? O que que significa simplesmente conexo? Simplesmente conexo significa que não há buracos. Vamos olhar aqui para o lado direito, né, para essa figura aqui, onde a gente tem um domínio D, ele é conexo. Se você pensar que quaisquer dois pontos, tá, podem ser ligados por uma poligonal, certo? Beleza, certo? Mas, gente, ele tem esse buraco aqui, é como se fosse aquela ilha. Pode ser um ponto só, tá? Como, por exemplo, o R2 na definição daquele campo H, né? Cuja integral em torno da origem, que tinha uma singularidade, ou seja, uma ilha que só tem um ponto, mas tudo bem, uma ilha, né? Ela não estava definida ali, né? Então o espaço não tem aquele ponto da origem. Então, esse tipo de espaço, ele é conexo, mas ele não é simplesmente conexo, tá? Você pode pensar da seguinte maneira: um espaço é simplesmente conexo quando todas as curvas fechadas, tá certo? Englobam pontos que só pertençam àquele espaço. Então repara aqui, ó, se eu pegar essa curva fechada aqui, os pontos internos dela, todos eles pertencem a D. Maravilha. Mas se eu pegar essa curva fechada aqui, ó, os pontos internos dele têm pontos que não pertencem a D, que estão dentro da ilhazinha lá. Então ele não é simplesmente conexo, tá? Bom, então o teorema ele diz que a, 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 a definição da função tem que se processar num domínio simplesmente conexo, tá certo? Ou seja, sem buracos, tá? Aberto, cujo quaisquer dois pontos podem ser ligados por uma poligonal e que não tenha buracos lá dentro, tá? Então, para um campo definido nessas condições e de classe C1 em U, a gente vai definir o teorema dos campos gradientes ou campos conservativos no plano, tá? Então, vamos considerar um campo F planar, tá? De duas variáveis x e y, F1 de x e de y, F2 de x e de y, de classe C1 nesse domínio simplesmente conexo no plano. Tá? De classe C1, vocês se lembram, ele é contínuo, essas funções são contínuas e todas as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas, né? O D1, D-ROM F1, D-ROM X, D-ROM F1, D-ROM Y, D-ROM F2, D-ROM X e DF2, D-ROM Y, tá certo? São todas funções contínuas nesse domínio, tá? Vamos lembrar também, gente, o que que vem a ser
o curvas simples, tá certo? Bueno, vamos lá, tá? Então aqui eu acho que tá ok, né? Então domínio, tá? A gente vai considerar que esse campo de classe C1 no domínio U, tá certo? O domínio U é simplesmente conexo, ou seja, não tem buracos, tá? Aqui à direita um exemplo de domínio que não é simplesmente conexo. Bom, vamos recapitular o que são curvas simples, tá, pessoal? A gente vai falar que uma curva C, tá certo? É simples quando ela é imagem de uma parametrização, tá? É uma função vetorial, tá? Injetora, C1 por pedaços, tá? Pode ser um pedaço só, mas podem ser pedacinhos assim, né? Ó, tem descontinuidade aqui na, nos pontos de contato, mas ela assim, cada um desses pedaços, aqui um pedaço, primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, dentro desses pedaços aqui ela é C1, podendo deixar de ser C1 somente em pontos isolados, tá? Onde há conexão de uma curva com outra. Então, uma curva simples, certo? É a imagem, tá? De uma função injetora, desse tipo aqui, uma parametrização injetora, C1 por pedaços. A gente diz que gama é a parametrização de C, né? Ele é desse tipo aqui, tá, pessoal? Tem o ponto gama de A, gama de B. O ponto gama de A e gama de B são pontos extremos, tá? Podem ser final ou inicial, vai depender da orientação. Aqui a gente não está falando de orientação ainda, tá, gente? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui à direita a gente vê uma curva não simples, tá? Uma curva é não simples quando essa função aqui não é injetora, tá? Por exemplo, aqui nesse ponto ela deixa de ser injetora, tá certo? Ou seja, dois valores de t diferentes dão o mesmo valor de gama. A função é a curva simples, a função tem que ser injetora, ou seja, tá? Não tem autointerseção. Bom, isso é uma curva aberta simples, tá, pessoal? Agora vamos ver o que que é uma curva fechada simples ou simples fechada. Tá. É a imagem de uma função desse tipo aqui, ó. Repara que agora, como ela é fechada, né, eu vou excluir lá o ponto B, né? E essa função aqui é injetora, tá? C1 por partes, injetora, e tal que sigma de A igual a sigma de B. Tá claro que o B não está no intervalo, porque senão não teria autointerseção, né? Exatamente para excluir a autointerseção. Então, uma curva desse tipo aqui é uma fechada simples, tá certo? O ponto inicial coincide com o final, mas o ponto final, né? Ele quem não está aí não está na função. Tá? Agora, um exemplo aqui de uma fechada não simples, né? Quer dizer, o ponto final e o inicial coincidem, mas ela também, certo? No intervalo aberto, ela tem dois valores de t diferentes que estão no mesmo ponto. Então, ou seja, esse pedacinho aqui não é injetor, tá? Então, fechada simples é isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos agora focalizar aí o teorema 6.4 da tia Diomara, tá? O teorema afirma o seguinte, tá? Dadas aquelas condições lá, um campo F planar de classe C1 num domínio simplesmente conexo U, tá certo? Então, são equivalentes essas quatro afirmativas aqui abaixo. Vamos para a primeira. A integral de um campo gradiente, um campo conservativo, ao longo de qualquer curva simples fechada em U é zero, tá? Então, para qualquer C fechada simples em U, a integral fechada vai dar zero, tá? Segundo, se a curva for aberta, se C1 e C2 forem duas curvas simples, tá? Com a mesma orientação, tá? Aqui a gente está mostrando um exemplo. Como é que elas ficam saindo da mesma orientação? Elas saem do ponto PI e chegam no ponto PF. E ambas, tá certo? O ponto PI e PF são, respectivamente, o inicial e final. Então, elas têm a mesma orientação, né? Mesma orientação e os mesmos pontos extremos. Então, a integral dela vai ser igual. Ou seja, isso vale para um campo gradiente, para um campo conservativo. Óbvio que isso não vale para qualquer campo, né? Só no caso que o campo for um campo conservativo, ou também chamado gradiente. Tá? Então, essa é a segunda afirmativa. Terceira afirmativa.
Ele diz que, que um campo gradiente ele sempre vai poder ser escrito naquela região U, naquele domínio simplesmente conexo U, como gradiente de uma função potencial. Tá? Essa f aqui é chamada função potencial. Tá? Ou seja, f é o gradiente da potencial, ou seja, a f1 é d-ROM f, d-ROM x, e a f2 é d-ROM f, d-ROM y. Tá? Para alguma função f definida em U e de classe C2. Tá? Porque vai derivar duas vezes, né, pessoal? Vamos lá. E a quarta e última, que é muito importante, é dizer o seguinte, que essa quantidade aqui está de um campo gradiente, cujas componentes são F1 e F2. Então, D1F2 é igual a D2F1. Tá? Ou, em outras palavras, D1F2 menos D2F1 é zero. Lembrando que o D1 é o D-ROM, D-ROM X, e o D2 é o D-ROM, D-ROM Y. Tá? Essa é uma notação mais fácil de decorar as fórmulas aí. Ah, vamos de novo então, pessoal, só para ficar bem ilustrado. O teorema diz, tá, que se você tem um campo planar F de classe C1 num domínio planar simplesmente conexo. Então, primeiro, para toda curva simples fechada em U, a integral de f dl é zero. Se essas curvas forem simples, com a mesma orientação e os mesmos pontos extremos, tá? A integral é a mesma, tá? Ou seja, a integral só vai depender dos pontos final e inicial. Terceiro, f é gradiente de uma função potencial de classe C2 em U, tá? Essa função potencial ela é tal que dROM f, dROM x é igual a f1 e dROM f, dROM y é igual a f2. Ou seja, é o gradiente, né? A f grande é o gradiente da f pequena. E por último, a quantidade d1 f2 menos d2 f1 é zero, ou seja, são iguais, né? Vamos lá. Para a gente demonstrar que várias coisas são equivalentes, aqui no caso 4, a técnica para se fazer isso é mostrar o seguinte, pessoal. A técnica da demonstração mais rápida é mostrar que a gente supõe que o i seja verdade, tá? Suponhamos que o primeiro seja verdade. Mostramos que ele implica o 2. O 2 implica o 3 implica o 4 e o 4 volta a implicar o i. Bom, nesse caso, então, você vê que ó, todos implicam todos, mas é a maneira mais simples de você, né, fazer essa demonstração da equivalência, tá? Supõe que o i é verdade, mostra o 2. Estabelecido o 2, mostra o 3. Estabelecido o 3, mostra que ele implica o 4. Estabelecido o 4, mostra que ele volta a implicar o ponto de partida. Ou seja, todas implicam todas. A 1 implica o 3 implica o 4 implica o 2, e assim por diante, tá? Todos implicam todos, tá? E temos a equivalência. Pessoal, eu vou fazer aqui, eu peço que vocês leiam o livro, esse capítulo é importante ler, tá? É sempre importante ler o livro-texto, porque por isso é o livro-texto, né? É uma base para você estar sempre trabalhando. Vamos fazer aqui na aula uma demonstração, tá certo? Um pouco mais livre aí do conteúdo do teorema, tá? Dentro do que a gente aqui, né, numa disciplina voltada à aplicação, como é a análise vetorial para engenharia, tá? Merece, tá? A gente vamos demonstrar, mas, né? Se houver alguma pequena falta de rigor aqui, é porque realmente nesse ponto, além de ser talvez desnecessário, pode ser, é, como eu vou dizer assim, pode atrapalhar a didática, tá? A gente sabe que esses resultados são estabelecidos, são clássicos, né? Esses resultados aqui dessa disciplina são resultados clássicos. Então, apenas dar né? Vou apenas dar um pequeno mergulho aqui de como se faz essa demonstração. É bonita, tá? Então vamos lá, gente. Ó, vamos supor que o i seja verdade, ou seja, vamos supor que para qualquer curva fechada, simples, tá? É, na região U, que está desenhada aqui, né? Ok? A gente tenha.
né, que a integral é zero, tá? Então, a gente está supondo que um é verdade. Bom, então olha só, essa curva fechada está desenhada aqui nesse coisinha aqui à direita, tá, pessoal? Toda a curva fechada, eu posso imaginar que ela é constituída de dois pedaços, tá certo? Desse pedaço aqui, que sai de PI e vai através de C1 até PF, tá? E de um outro pedaço, C2, tá? Que desce novamente até chegar a PI. Então, qualquer curva fechada, você pode partir ela em dois pedaços, tá certo? E determinar esses pedaços por P1 e PF, dá o que a gente vai chamar de ponto final inicial. Vamos lá. Então, esse resultado de que a integral do campo conservativo ao longo dessa trajetória fechada é zero, é a mesma coisa que a integral. Ó, vamos ver aqui então o C. O C é a curva C1 união com C2 na orientação oposta, tá? Eu coloquei as duas com a mesma orientação, mas é claro que C2, para fazer a curva fechada, tem que ter orientação oposta. Então, isso se traduz nisso, pessoal. Olha aqui. Integral de f dl C1 mais integral de f dl C2 na orientação reversa é igual a zero, tá? Beleza. Ora, mas isso aqui, gente, é a mesma coisa que a integral de f dl C1 menos a integral de f dl C2 na orientação normal dela, né? Você pode trocar a orientação negativa pelo sinal de menos aqui e botar aqui a positiva. Isso continua dando zero, tá? Só maneira de notação. Ora, mas isso, pessoal, implica que a integral de f dl de C1 é igual à integral de f dl de C2, tá? Então, a 2 fica estabelecida. Show? Maravilha. Bom, então agora a gente acabou de mostrar que não depende da trajetória, depende apenas dos pontos final e inicial, tá certo? Os pontos extremos. Então, a integral do trabalho aí de um campo gradiente no plano, tá? Dada aquelas condições todas, tá? Ele não depende da trajetória, mas sim somente dos pontos extremos, ponto inicial e o ponto final. Uma vez que eles estão estabelecidos, o valor da qualquer integral de qualquer curva ligando esses dois pontos de um campo conservativo já fica previamente determinado. Bom, agora então vamos mostrar, pessoal, que o 2 implica em 3, tá certo? Ou seja, o 2 implica que vai haver uma função realmente, que é a função potencial, cujas derivadas dão as componentes do campo F. Vamos lá. Que função será essa? Bom, como a gente viu que a integral não depende da trajetória, então a integral que saia do ponto x0, y0 e chegue até um ponto genérico xy, ela é uma função de xy, tá certo? Lembra, o ponto x0, y0 está fixo, tá? O ponto, como tá aqui, né? Como está aqui nesse desenho aqui em vermelho. Você fixa um ponto x0, y0, um ponto de partida, né? E atinge um ponto XY. Ora, como não depende da trajetória, depende só do ponto de chegada, no caso que todos que eu vou fazer vai ser com a mesma partida, tá? Então só depende do ponto de chegada. Ora, uma correspondência matemática que depende só do ponto, né? E que vale para todos os pontos daquele conjunto, é uma função, tá? Então isso aqui é uma função, tá certo? Essa integral aqui é uma função porque ela só depende do ponto de chegada, uma vez que o ponto de partida está fixado, certo? Bom, e então já que não depende da trajetória, eu posso escolher uma poligonal, tá certo? Escolhendo uma poligonal, pessoal, então essa curva aqui de baixo vai ter essa parametrização aqui, concorda? Ó, sigma 1 de t é t, y0, com t variando de x0 até x. E aqui subindo, o sigma 2 de t, né, que parte desse ponto aqui, né, e vai até o ponto xy, ele é x, t, com t variando de y0, que está aqui embaixo, até y, tá? Bom, então agora a gente vai fazer, né, através dessa poligonal. Uma vez que não depende da trajetória, eu posso fazer pela poligonal. Pessoal, então essa função aqui, né, a gente viu que isso é uma função de x e y. Fazendo pelas poligonais, né, a gente vai ter esse resultado aqui, concorda? Porque ó, o sigma 1 linha é 1, 0 e o sigma 2 linha é 0, 1.
Então, isso aqui vai selecionar a componente F1, isso aqui vai selecionar a componente F2, certo? Vai resultar nessa formulinha aqui, certo? Ok? Tá. Agora repara uma coisa. Nessa formulinha aqui, ó, essa segunda integral, ela tem uma mensagem muito interessante. Se você derivar parcialmente com relação a y, você vai obter o f2 de xy, tá certo? É a antiderivada da integral, ok? Então, se eu derivar essa função, né, com relação a y, aqui na segunda integral isso vai dar o f2. Na primeira integral não depende, né? Ela não depende de y, tá certo? Então, é zero. Aqui vai depender de y, o y está aqui. Então, isso é a antiderivada, né? Então, é a própria f2, tá certo? A derivada da integral é o integrando. Então, tá? A derivada dessa função, tá? É f2. Pessoal, o mesmo raciocínio vai haver se eu fizer a permutação, ou seja, se eu primeiro andar para cima, né, em y e depois andar em x, tá? Vai dar a mesma coisa. A diferença é que, nesse caso, o d-ROM dx daquela mesma quantidade vai ser agora o f1, tá certo? Bom, então se eu tomar a função potencial como sendo essa integral, né, fica estabelecido que f é o gradiente de f, porque se eu derivar isso aqui com relação a x, vai dar o f1. Se eu derivar com relação a y, vai dar o f2. Briga de gato aqui. Vamos lá. Chega. Desculpa aí, pessoal. Briga de gato aqui. Vem pra cá. Vamos lá, gente. Então, tá aí, tá? Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco que essa demonstração até nos fornece uma formulinha. Tá aqui, a gente vai voltar a falar nela, uma formulinha para calcular a função potencial sem comparar aquelas constantes, sem ter que estabelecer aquelas constantes e fazer a comparação. Entendeu? Já vai direto. A gente vai fazer os exercícios sobre isso, tá? Daqui a pouco a gente vê isso aqui mais um pouquinho. Bom, agora vamos mostrar que esse resultado implica no 4. Tá? Vamos lá. Ó, então, se F1 é D-ROM F e D-ROM X, e F2 é D-ROM F e D-ROM Y, né? Ok? Tá claro está que se eu fizer a derivada do F1 com relação a Y, tá aqui, vai ser a mesma coisa que o D2, D-ROM 2F, D-ROM Y, D-ROM X. E se eu fizer a derivada do F2 com relação a X, eu vou obter, né, D2, D-ROM 2F, DX, DY, tá? Então fica aqui o D2F dy dx e aqui o D2F dx dy. Ora, mas como a função potencial ela é de classe C2, tá certo? Como a função potencial é de classe C2, certo? Isso está garantido porque a f é derivável e a integral dela tem que ser também contínua, né? Óbvio. A integral de uma contínua é contínua. Então, como está garantido que essa funçãozinha potencial que a gente escolheu é de classe C2, então é válido a igualdade das derivadas parciais, ou seja, as derivadas parciais comutam nesse caso. Isso é demonstrado lá em cálculo 2. Então, fica claro que o d-ROM, né? Fica claro que o d-ROM f2 dx é igual ao d-ROM f1 dy, ou d1 f2 menos d2 f1 é igual a zero. E a quarta fica aprovada, certo? Bom, ficando provada a quarta, certo? Vamos mostrar agora que a 1 também é implicada. Vamos ver. Ora, como o F, né, é de classe C1 em U, vale o teorema de Green, tá? Então, vale o teorema de Green. Vamos lá. Agora, pegando o lado direito aqui do teorema de Green, como essa quantidade aqui é zero, tá na cara que essa integral aqui também vai ser zero. E, e, a, e aí se estabelece, então mostrando que realmente elas são equivalentes. Vou fazer algumas observações. A primeira observação importante, pessoal, é o seguinte: dessas, assim, para a gente caracterizar um campo conservativo no R2, entendeu?
Se o campo for um campo de classe C1, eu não preciso fazer todas elas, né? Porque são equivalentes. Basta, gente, A4, certo? Se eu sei que o campo é de classe C1, basta que D1F2 menos D2F1 seja igual a zero para que eu já estabeleça que o campo é um campo gradiente, tá? Ou seja, se eu pegar um campo de classe C1, num certo domínio simplesmente conexo do plano, certo? E mostrar a validade dessa sentença, ou seja, D1F2 menos D2F1 é igual a zero, ou seja, D1F2 é igual a D2F1, então eu acabo de mostrar que esse campo realmente é um campo conservativo nesse domínio do plano, tá? Então, nem preciso fazer as outras, até porque não dá, né? Ou então só se eu já tenho potencial, e aí, bom, claro, se eu já tenho potencial, é claro que eu vou gerar um campo conservativo a partir dele, né? Então, pessoal, agora vamos a outra observação assim. A demonstração acima dá uma fórmula para se calcular a função potencial sem os inconvenientes de determinar constante de integração e comparar aquelas expressões. Que era o que acontecia lá, né? Nas aulas anteriores aí que a gente viu, é aquele método por comparação de constantes. E quando é no plano, até que não é muito complicado a comparação dessas constantes, tá? Quando for para o R3 ou espaços maiores, é que vai ficar bem. Essa fórmula tem um significado muito mais. Mas mesmo aqui, já melhora muita coisa, porque você não tem que ficar comparando as constantes. O que você vai ter que fazer é isso aqui, tá? A função potencial é dada. Você pega um ponto base, né? De partida x0, y0, que em muitos casos pode ser a origem, tá? Pode ser zero mesmo, né? Faz zero aqui, zero aqui, zero aqui. A gente vai fazer exercícios onde ele é zero. Mas se, por exemplo, você quiser pegar outro ponto qualquer, pode, tá? Só fixar, pega, por exemplo, ponto 2, 3. Aí coloca aqui x igual a 2, y igual a 3, aqui coloca y igual a 3 também, tá? E aí faz essas integrais aí e você, fazendo essa continha, né? Se você encontrar as antiderivadas direitinho, você vai estar encontrando aí a função potencial, tá? Vamos ver um exemplo? Vamos ver o exemplo para esclarecer tudo isso. Bom, tá aqui. Pessoal, olha só. Calcule a integral de GDL ao longo de uma curva C, tá? Onde o campo G, tá? É esse campo aqui, ó. A G1 é exponencial de 2y. A G2 é 1 mais 2x exponencial de 2y, tá? Exponencial é a função esp de x, tá, pessoal? Então, exponencial, esse e elevado aqui é a função esp, tá? Então, aqui, ó, o campo G. E está aqui a curva C, uma parametrização da curva C. T é elevado a T, também é asp de T, 1 mais seno de π vezes T, tudo isso dividido por 2, com T variando, tá? Parâmetro T variando entre 0 e 1. Pessoal, vamos ver uma coisa aqui, gente. Olha só. Integrar isso aqui na marra me parece inadequado. Olha só, faz assim, de cabeça, tenta fazer a composição disso, dessas funções, fazer as derivadas, a derivada dessa curva. Cara, vai ser uma função horrorosa, certo? Talvez até dê, certo? Talvez até dê para fazer na marra. Quem tiver coragem aí, manda ver aí. Tenta aí, que eu acho que é um bom exercício. Mesmo que não consiga, tá? É um bom exercício. Tenta fazer. Mas a gente vai ver que essa situação se encaixa naquilo lá de campo conservativo, tá? Então, se eu for conservativo, a gente vai calcular a função potencial e aí é só fazer o potencial no ponto final menos no ponto inicial e a gente tem o resultado, né? Em vez de tá fazendo a integral na marra, que me parece proibitivo aqui, tá? Pelo menos inadequado. Bom, então como é que eu vejo se ele é conservativo? Bom, vamos lá, pessoal. Ele é de classe C1 no plano? Sim. Aqui o U, aquele, né, aquela região, aquele domínio U, é o plano todo, tá, pessoal? Vai ver que não existe nenhum problema aqui, ele está definido em todos os pontos do plano, tá? Exponencial, x, 1, está definido em todos os pontos do plano. Então, aquele domínio 1 é o próprio R2, tá? Então, e ele é de classe C1 em R2, porque veja, tudo no mundo aqui tem derivada, tá? Tem derivada e a derivada é contínua, tá? A derivada disso aqui é contínua, a derivada disso aqui é contínua com relação a x e com relação a y também, tá? Então, esse campo realmente ele é
De classe, vou até colocar aqui, ó, ele é de classe C1 no R2 todo, tá, pessoal? O R2 é um, claro, um domínio. Não tem buracos, não tem problema de indefinição, não tem nada. Bom, então, para saber se ele é conservativo, eu preciso saber quem é D1G2 menos D2G1, tá certo? G1 é E elevado a 2y e o G2 é 1 mais 2x E elevado a 2y, tá, pessoal? Então vamos fazer essa continha aqui. Gente, D1G2, né, é a derivada do G2 com relação a x. Pessoal, vai dar 2 E elevado a 2y. E a D2G1 é a derivada do G1 com relação a y. Pessoal, dá 2E elevado a 2y também, são iguais. Portanto, a diferença deles é zero e, portanto, esse campo realmente é gradiente. Tá? Então, vai existir uma funçãozinha, né, potencial G, né, de classe C2, tal que o gradiente dela é o campo G. Tá? E sendo assim, pessoal, que a gente já sabe lá, né, a integral vai ser a função potencial calculada no ponto final menos a função potencial gzinho calculado no ponto inicial, tá certo? Então vamos ver agora usando aquela fórmula, como é que a gente calcula essa função potencial g, tá? Então vamos usar aquela fórmula. Essa daqui, gente, como não tem singularidade, como não tem nenhum problema na origem, a gente pode usar o ponto de partida como sendo a origem. Então eu estou colocando aqui x0 igual a zero e o y0 também igual a zero, tá? Lembrando que aqui dentro é o y0. Então, vamos ter essa formulinha aqui, tá, pessoal? Partindo da origem, não tem problema. Não tem nenhum problema na origem, a gente pode usar ela, tá? Então, fazendo aqui essa composição com a G1 e essa composição com a G2, a gente vai obter essas duas integrais. Eu peço que vocês verifiquem com calma, tá? Refaçam essa continha aí. Eu vou também disponibilizar o quadro, tá? Para vocês brincarem com ele. Fazendo essas integrais, né? Isso aqui é 1, né? Então, essa integral é t, né, entre os limites x e zero. Essa aqui vai dar t mais x é elevado a 2t com os extremos y e zero. Fazendo essa continha aqui, a gente vai obter x mais x vezes e elevado a 2y menos x. Então, x morre com x, né? E a função potencial é essa daqui. Gente, a gente pode errar nessa conta, tá? Então, eu aconselho a vocês a testarem. Deriva com relação a x, você vai ver que realmente vai dar a primeira componente, aquela g1. E derivando com relação a y, realmente vai dar a g2, tá? Eu peço que vocês refaçam isso, tá? E que vai realmente funcionar. Bom, o ponto final é o gama de 1, né? Então, é só substituir 1 na gama e o ponto final. E o ponto inicial corresponde à gama de zero, é só substituir zero. Peço que vocês verifiquem, né? O ponto final, então, vai ser E,2. E o ponto inicial, 0,1. Tá? Só substituir, pessoal, os valores 1, né? E 0 nessa parametrização. Então, aqui, ó, 1, né? Vai dar 1 que multiplica E elevado a 1, que é aqui 1 mais seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, é 2. Tá? E aí, o outro fica 0, 1. Tá? Só substituir 0, você vai ver que vai dar 0, 1. Bom, aí agora, gente, a gente pega esses valores aqui, né, e calcula g do ponto final, que é g de E2, vai dar 2 mais E elevado a 5, e o g do ponto inicial, que é g de 0, 1, que vai dar 1, tá? Usando essa fórmula que a gente encontrou para g. Bom, então a diferença disso, né, os potenciais do ponto final menos o potencial no ponto inicial, vai dar 2 mais E elevado a 5 menos 1, ou seja, 1 mais E elevado a 5, tá? Então, se a gente não cometeu nenhuma bobagem aí, tá? Eu peço que vocês vejam, né? Então, a resposta provavelmente é 1 mais E elevado a 5. Vamos ver um outro exemplo, pessoal? Tá? Vamos ver um outro exemplo. Determinar se o campo é gradiente. E, em caso afirmativo, vamos encontrar a função potencial, tá certo? Bom, para esses dois casos aqui, tá, pessoal? Para o campo K, aqui é uma outra maneira de escrever o campo, tá, pessoal? Aqui é a componente de X, aqui é a K1 e aqui é a K2, tá? Uma maneira de também representar o campo assim com os unitários, né? Então, esse aqui é o K1, esse aqui é o K2.
tá? E o item B é o campo J. É aqui o J1 é 2x cosseno y e o J2 é menos x ao quadrado seno y, tá? Componente J, esse J2 aí. Bom, vamos começar para o primeiro caso, tá, pessoal? Bom, olha para esse caso aqui. Gente, esse campo aí é de classe C1 no R2. R2 inteiro, tá? Mesma coisa que o caso anterior. Repara que essas funções aqui são contínuas e as derivadas parciais delas são todas contínuas. Então, ele é um campo de classe C1. Então, para saber se ele é um campo gradiente, se ele é um campo conservativo, a gente tem que fazer aquela conta lá. D1K2 e D2K1. Como o K1 é isso e o K2 é isso, como o K1 é exponencial de x vezes y e o K2 é exponencial de x mais y, a gente fazendo ó, D1K2 vai dar o próprio D1, vai dar o próprio E elevado a x mais y. E fazendo D2K1 vai dar x E elevado a x vezes y. Então eles são diferentes, tá? O D1K2 menos D2K1 não é zero. Então esse campo não é um campo gradiente, então uma função não existe uma função casinho, né? Um potencial, uma função potencial casinho, cujo gradiente daria k, tá certo? Essa função k, cuja o gradiente daria o k grande, não existe. Tá? Vamos para o outro caso. Pessoal, no outro caso, tá? Olha aqui o J1 e o J2. Eles também são funções de classe C1 no R2, tá? Então, beleza. São funções de classe C1 no R2, o R2 inteiro, então, está sendo contado como o domínio simplesmente conexo. Vamos agora fazer as derivadas parciais. Vamos fazer o D1J2 e o D2J1. Pessoal, nesse caso, o D1J2 dá menos 2x seno y e o D2J1 dá menos 2x seno y. Iguais, portanto, tá? Diferença dá zero. E, portanto, ele é sim um campo gradiente. Ou seja, existe uma função potencial, que eu aqui chamei de θ, né, de xy, tal que o gradiente de θ é o j. Bom, a gente pode usar aquela forma novamente, como também não existe singularidade, a gente pode fazer os pontos de partida zero, a origem, né? O x0 e y0 a gente pode tornar como zero, tá? Então, mesma coisa, fazendo essa composição no J1, a gente vai obter essa... Esqueci de colocar aqui, pessoal, o dt, tá? Vamos corrigir aí, tá? Aqui tem um dtzinho aqui que eu esqueci. Então, vamos fazer essa integral, essas integrais. Essa dá t ao quadrado, com os limites x e zero. Essa daqui dá x ao quadrado cosseno t com os limites y e zero. Aplicando os limites, eu vou obter x ao quadrado mais x ao quadrado cosseno y menos x ao quadrado. O x ao quadrado, né, morre com esse outro x ao quadrado aqui, e a função potencial é simplesmente x ao quadrado cosseno y. Ora, é fácil verificar que sim, né? Quando eu derivo com relação a x vai dar o j1, e quando eu derivo com relação a y vai dar o j2, tá? Direitinho, tá? Então, encontramos aqui a função potencial. Agora, com essa função potencial, você é capaz, por exemplo, de calcular o trabalho entre quaisquer dois pontos, tá? Independendo da trajetória. É um campo gradiente no plano. Vamos a um exemplo um pouquinho mais elaborado, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Esse exemplo, tá, pede para calcular um campo H, tá? O trabalho do campo H ao longo de um circuito C, certo? Onde H é dado por essa expressão aqui. Ó, repara bem essa expressão, gente. Ó. E elevado a x, ln de y, menos E elevado a y sobre tudo isso sobre x, menos o número 1, esse é a componente H1. A componente H2 é essa outra componente aqui, é exponencial de x dividida, toda exponencial dividida por y. E menos exponencial de y multiplicada pelo logaritmo de x menos 1. Essa é a H2, tá? A componente J, digamos assim. A curva, pessoal, admite essa parametrização aqui, tá? T mais cosseno de 2t, vírgula, 1 mais t, com t variando de 0 até 2π, tá? Bom, novamente, gente, olha, vamos olhar aqui com o cálculo direto, tá? Substituindo a parametrização, fazendo a derivada disso aqui, a velocidade, gente, vai dar uma integral
que me parece assim impossível. Pode ser que seja possível, certo? Eu já vi coisas que eu considero impossíveis, os alunos conseguirem fazer a integração, certo? Mas, enfim, é, sendo factível ou não, a gente vai tentar ver se esse campo aí é um campo gradiente, né? Porque se for, talvez seja mais fácil encontrar a função potencial, talvez, e fazer a diferença de potenciais, tá? Vamos ver que isso será o caso. Só que aqui vai ter uma pequena diferença do que os dois casos anteriores. Olha só. Vamos verificar aqui uma coisa, pessoal. Esse campo aqui, ele não está definido em todo o R2, tá? Repara, só existe logaritmo de número positivo, tá? Outra coisa, x aqui não posso dividir por zero. Eu posso dividir por x negativo, x positivo, mas não posso dividir por zero. E logaritmo não existe de negativo e nem de zero, certo? Tem logaritmo de y aqui, tem logaritmo de x aqui, tá? Pessoal, o domínio U, nesse caso, tá? A gente vai ver que o campo H, ele está definido no primeiro octante, tá? Mas o primeiro octante sem os eixos, tá? Porque corresponderia a x igual a zero, o eixo y, e corresponderia a x igual a zero, a y igual a zero, o eixo x, tá? Então, o domínio onde esse campo está definido é esse domínio U aqui, é o primeiro octante tirando fora os semi-eixos, tá? Só o conjunto aberto aqui, esse, tá? Bueno, então nesse caso, pessoal, o meu H1 está aqui, recolocando ele aqui para vocês, tá? E o meu H2 está aqui, tá? Vamos ver se esse campo é um campo gradiente nessa região U? Bom, então, olha lá, vamos usar aquela quarta propriedade lá do teorema acima. Então, vamos fazer D1H2, né? Vai dar isso aqui. E o D2H1 são iguais, tá, pessoal? Então, um menos o outro dá zero. E esse campo H, ele realmente é gradiente nessa região, né? Nesse domínio simplesmente conexo U. Então, nessa região U, eu consigo encontrar uma funçãozinha H, cujo gradiente é o H grande, tá? Uma funçãozinha H pequeno de xy, cujo gradiente é a função H. Bom, agora, pessoal, repara o seguinte: nesse caso, eu não posso partir do zero, zero, tá? Até porque ele não tá, ele não existe. Não tem problema. Vamos partir nesse caso aqui, que é o mais indicado, porque justamente pode pegar parte de qualquer ponto, tá, pessoal? O ponto de partida realmente ele tem que ser um ponto fixo, mas não importa qual, desde que ele esteja aqui dentro. O ponto 1, por causa dos logaritmos, né? Ele vai ser especialmente bem-vindo, né? Então, vou partir aqui do ponto 1, fazer a poligonal até o ponto xy, tá? Pessoal, isso vai dar, né? Isso aqui, o h pequeno de xy, a integral de 1 até x, dessa quantidade aqui, dt, né? Eu peço que vocês façam aí, com calma os detalhes, né? É o h1 de t e de 1, e aqui o h2 de x e de t. Então, são essas expressões. Repara, ln de 1 é zero, então essa conta aqui já simplifica, tá? E vamos obter isso daqui, tá, pessoal? Ok? Pessoal, essa quantidade aqui é menos E ln de t, e essa quantidade aqui é t, é integral. Integrado de x entre 1 e x. E aqui vai ser, né? É x ln de t, essa integral aqui, e aqui é t ln de x, e aqui menos t. Os limites y e 1. Pessoal, aplicando aí os limites, tá? Você vai obter essa expressão, essa morre com essa, o menos 1 morre com 1, tá? O x e o menos y ficam, e essas duas expressões aqui também ficam. Então, repara, dá isso aqui. X menos y mais e elevado a x ln de y menos e elevado a y ln de x. Realmente, pessoal, se você fizer as derivadas parciais com relação a x, vai dar o H1. E a derivada parcial com relação a y vai dar realmente o H2. Realmente é isso aqui, a função potencial, tá? Eu deixo para vocês os detalhes da verificação disso aí, tá? Bom, agora, pessoal, como essa curva aqui
tá? Ela está contida totalmente no primeiro octante, tá? Não pegando os eixos, porque se ela tivesse definido para fora, né, do primeiro octante, né, daquele U, ou pegando os eixos coordenados, eu não poderia fazer a coisa, né? Não é válido, hein? Mas como essa curva ela está contida inteiramente lá no domínio U, tá? Que é o primeiro octante tirando fora os eixos coordenados, então a gente vai poder fazer, tá? Então, a integral é obviamente a diferença de potencial nos pontos extremos. O ponto final é gama de 2π, que é 2π, vírgula 1 mais 2π. E o ponto inicial é o gama de zero, que é 1, tá? Então, nós temos que fazer h de 2π, vírgula 1 mais 2π, menos h de 1. Pessoal, isso aqui vai dar essa expressão aqui menos essa, que listando aqui vai dar essa expressão, tá? Bom, a expressão é feia, tá? Mas enfim, vamos deixar assim. Conseguimos fazer a conta, tá? Agora você pode pegar uma calculadora científica e encontrar um valor aproximado, certo? Bom, gente, deixa eu ver aqui, aconteceu alguma coisinha aqui. Vamos. Às vezes acontece aqui. Espero que eu não tenha dado problema aí. Então, a gente pode terminar essa aula de hoje, tá? Eu peço que vocês estudem isso aí bastante. Eu vou passar uma lista de exercícios, tá? Que inclui lá os problemas que estão na seção 6.7 da Tia Diomara e mais uns exercícios que eu pego aí da internet, eu pego de outras provas anteriores, pego de outras provas minhas aí, tá? Lembrando a vocês que mais perto da P1 a gente vai fazer dois simulados para preparar bem vocês para a prova, tá? Pessoal, é importante fazendo esses exercícios e acompanhando a aula, tá, gente? É realmente importante. Esse assunto não é difícil, mas ele é um tipo de assunto que não é trivial. Vamos entender, né? Tem muitas coisas que a gente aprende que são triviais, não querendo desmerecer nada, mas por exemplo, álgebra linear é um assunto muito simples, certo? Claro, tem coisinhas que são um pouquinho mais elaboradas, mas o assunto como um todo é muito simples. Aqui não, aqui você já tem um resultado que depende de análise mais pesada, né? É um capítulo mais avançado da matemática. É um cálculo, né? Em várias variáveis, vetorial, com toda uma, né? Com todos os resultados que têm uma aplicabilidade muito grande. Então, quer dizer, é realmente importante, né, que eu vou ver isso aqui de novo. É realmente importante estar acompanhando isso aqui com cuidado. Como eu disse, não que é difícil. Não, não é. Mas não é trivial. Requer atenção, requer encadeamento de ideias, requer que trabalhe todo dia um pouquinho. Aquela dica que eu falei para vocês, em vez de pegar um dia e estudar 40 horas, entendeu? Não, pega todo dia um pouquinho, tá? Como essas aulas que eu faço, que são aulas que não têm um conteúdo que chega a cansar, tá? E trabalha todo dia, ou o mais frequente possível, tá? Pega sempre aí uns 10 minutos por dia, 15 minutos para estar sempre trabalhando um pouquinho. Você vai ver que é muito mais tranquilo, muito melhor, tá? A matéria se fixa muito melhor na nossa cabeça e a gente consegue se desenvolver com muito mais tranquilidade ao longo do ciclo aí da disciplina, tá, gente? Bom, eu vou disponibilizar isso aqui tudo para vocês agora e até mais então com as listas de exercícios.